O Internacional é superado pelo Mirassol no interior paulista e acende novamente um sinal de alerta. A possível evolução vista diante do Botafogo pode ter sido um ponto fora da curva? Vamos repercutir esta derrota aqui neste conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem é uma palavra muito forte. Poderia estar melhor se o Inter não tivesse sido humilhado pelo Mirassol no interior paulista na noite de ontem. Colorado de Ramon Dias perdeu por 3-1 para a equipe do Mirassol e estacionou na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante a respeito desse jogo, mas antes eu quero te falar do nosso patrocinador. A Agropecuária Camargo já está há 3 décadas no mercado, referência em banho tosa, agropecuária e pet shop, em compras acima de R$80 e entregas grátis para toda a Cachoeirinha. Antes de mais nada, já te peço, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber a notificação toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. Deixa o teu like, manda para os teus amigos e deixa o teu comentário também em relação à atuação do Internacional. Bom, gente, o Inter perdeu por 3-1 e assim, pior do que a derrota já é muito ruim, é como o Inter perdeu. O Mirassol não teve dificuldade nenhuma contra o Internacional ontem lá no Maião. É uma equipe totalmente entrosada do Mirassol, que faz uma baita de uma temporada. É a sensação do campeonato sem dúvida nenhuma, tá? O Mirassol que surpreendeu muita gente neste ano e assim, não perdeu em casa ainda nesse campeonato. O Mirassol já tinha vindo no Beira-Rio no primeiro turno, empatado com o Inter no placar de 1-1, gol do Ricardo Matias, e deu dificuldade para todos os clubes grandes da Série A neste ano, tá? É o 5º colocado. Não quero tirar o mérito do Mirassol de maneira nenhuma, tá? Não é esse o ponto crucial desse conteúdo. É citar os erros do Internacional. Alguns já velhos conhecidos, alguns que vêm se repetindo durante o ano todo. Por exemplo, a bola aérea defensiva, que realmente segue sendo um problema. Ah, Gabriel, mas não teve gol de bola aérea. Não teve diretamente, mas o gol do Reinaldo foi um rebote de uma bola aérea, que o Inter não conseguiu afastar. E aí o Reinaldo passou de moto, aparentemente, pelo Bruno Henrique, que o Reinaldo deu 2 passos, tinha deixado o Bruno Henrique para trás. E o nosso querido Antony tomou 3 gols muito defensáveis, tá? 3 gols defensáveis, na verdade 2 gols defensáveis e 1 gol contra, que foi o primeiro gol. Para mim começa o erro na escalação do Ramon Dias, tá? Ele escala praticamente o mesmo time que escalou contra o Botafogo na última rodada, só que sem o Carboneiro, ele erra ao escalar o Oscar Romero. Eu já tinha adiantado aqui para vocês que seria o Oscar Romero, né? Mas não quis opinar antes do jogo acontecer. Mas o Oscar Romero não tem a característica do Carboneiro. O mais próximo do Carboneiro em característica seria o Gustavo Prado. O Oscar Romero teve uma bola que acho que foi o Vitinho que lançou para ele, não lembro qual jogador foi, uma bola em profundidade, ou foi o Alan Patrick. Ele não conseguiu alcançar a bola, porque era uma jogada de contra-ataque e ele não tem velocidade para isso. Então erra o Ramon Dias em escalar o Oscar Romero simplesmente por bruxismo naquela função. E aí, cara, no intervalo ele troca o esquema. Eles, né, na verdade, o Ramon e o Emiliano, trocaram o esquema tático, tiraram o Vitor Gabriel e aí resolveram mudar o esquema tático, colocaram o Ricardo Matias, que também pra mim não fez um bom jogo, não casou com a coerência tática que o Ramon vinha utilizando nos últimos jogos. Aquele esquema com falso 9 e 2 extremas, ele já começou sem um extrema, que era o Carboneiro, começou com o Oscar Romero. No intervalo ele coloca um centroavante de área, tira um zagueiro. O time ficou mais exposto. Então, assim, muito complicado. Pra mim, ele errou em todas as trocas, praticamente, tá? Muito mal mesmo o Ramon e o Emiliano nas trocas, na troca de esquema também. Individualmente, o Inter teve vários erros pontuais, isso citados, inclusive, por eles na entrevista coletiva, e algumas atuações individuais muito abaixo. O Antony, pior em campo disparado. Aí a gente tem o Antony. O Bryan Aguirre fez uma partida muito ruim, e ele tinha sido um dos melhores em campo contra o Botafogo. O Bernabé, uma avenida,
tá? O último gol do Mirassol, o jogador, o Negueba, ele recebe o lançamento vindo do outro lado, domina com toda a tranquilidade do mundo, corta pro meio e chuta cruzado. Com uma maior facilidade, assim, ó, que vocês possam imaginar. E o Bernabé faz uma partida muito ruim também. No meu ponto de vista, quem se salvou foi o Gabriel Mercado, que não teve muito não teve culpa de muita coisa. E poderia ter sido pior, inclusive, que no final do jogo o Mercado ele impede um contra-ataque do Mirassol, dando um carrinho muito certeiro no jogador do Mirassol, só na bola, né, carrinho limpo. Então o Mercado e o Alan Rodrigues, que entrou no segundo tempo, não jogava desde o Grenal, atuou 43 minutos no Clássico 4-4-8, lá no dia 21 de setembro, faz quase um mês, o cara entrou sem ritmo e deu um dinamismo maior pro time do Inter. E assim, apesar do péssimo rendimento coletivo, os erros individuais, eles acabaram com um ânimo do Internacional. O gol sofrido pelo Antony no começo do jogo, tudo bem que aquela situação foi gerada pela má organização defensiva do Inter, porque o Vitor Gabriel recuou pro Antony, o Antony cede um escanteio, aí do escanteio sai o gol do Mirassol, mas aquele erro ali acabou com o mental do Inter, e aí uma sucessão de erros que vieram a acontecer depois. Então, assim, isso é preciso ser trabalhado pelo Ramon Dias, pelo Emiliano Dias. Foi dito por eles, inclusive, que não iam negociar gana, garra dos jogadores, né? Não ia ser um time apático. Ontem o Inter não teve intensidade nenhuma, não teve poder de reação dentro do jogo. O Mirassol ganhou ao natural. A impressão que passa é que o Mirassol ganhou a hora que quis, né, o jogo. E poderia ter feito mais, inclusive. Então, assim, outro ponto em relação ao Antony, tá? A gente reclamava do Rocher, reclamava do uruguaio, aí o Rocher saiu, tá machucado de novo. Aí o Antony vai lá e toma um gol muito parecido com o que ele tomou no Grenal no primeiro turno na Arena, que a bola ia pra fora e tocou pra dentro do gol. Aí eu me pergunto, o Ivan é tão ruim assim? O Ivan é tão ruim assim pra não ser sequer testado? Fica o questionamento em relação a isso. O Inter agora é o 10º... Agora não, né? Se mantém na 15ª colocação, com 32 pontos. Tá alguns pontos do Z4. Mas, se continuar jogando essa bolinha, a diferença ela vai diminuir. Eu, particularmente, tá? Acho que o Inter não cai. Porque os outros times são muito piores. Mas o Inter tá fazendo força pra se incomodar. Essa é a grande verdade. O Inter está fazendo força para se incomodar neste Campeonato Brasileiro, em que a projeção para não cair ela tá cada vez menor. Antes era 45 pontos, agora já é menos de 40, mas assim, o Inter tá fazendo força para se incomodar. Em relação ao Ramon Dias, ele tem que ter um pouquinho mais de coerência. Não dá para cada jogo ele escalar um esquema, aí o esquema deu certo, no intervalo do outro jogo quando tá perdendo já troca o esquema de novo. Ele tem que ter um pouquinho de coerência, assim não vai rolar, assim não vai dar certo, tem que se organizar, porque senão, né? Na entrevista coletiva depois do jogo, eles admitiram os erros, ele e o Emiliano. Hoje no tenemos excusa ni una, hicimos un juego horrible y tenemos que botar la cara y seguir trabajando, es eso. Y falar puntualmente de un jugador después de una derrota es algo que cobardía. Después a gente va a analizar y veremos por dónde están los errores. Algo que hoy fallamos todos. Todo lo que estamos aquí dentro, lo que viajamos, todos fallamos. Tenemos que botar la cara. Domingo tenemos que dar una respuesta al torcedor porque esto no es el verdadero Inter. Tá aí a fala do Emiliano Dias, auxiliar técnico do Internacional, dizendo que o Inter fez um jogo horrível. Ele também explicou a não entrada do Gustavo Prado. O Gustavo Prado, que veio da seleção sub-20, é um jogador de projeção, já tem clubes interessados nele, e era o jogo pro Gustavo Prado, todo mundo sabia disso. O Oscar Romero foi o escolhido e no segundo tempo o Gustavo Prado nem entrou. E aí o Emiliano acabou explicando que o Vitão acabou sentindo desconforto e teve que gastar uma troca, colocando o Cleiton Sampaio, que o Prado iria entrar, e aí não pôde por conta do limite de substituição. Pra mim não colou, porque pra mim o Prado era o titular. Na pior das hipóteses, entraria quando entrou o Ricardo Matias. Não colou essa aí.
Mas enfim, aí o Internacional se reapresenta nessa tarde, 4 horas da tarde, lá no estádio no CT Parque Gigante, e começa, né, a se preparar para encarar o Sport no próximo domingo, 6h30 da tarde no estádio Beira-Rio. O Sport que, bom, já foi, né? O Sport terminou, como diria Pato Moura, 17 pontos, é o lanterna do campeonato, mas vai ser um jogo muito difícil para o Internacional. O Inter no primeiro turno não venceu o Sport na Ilha do Retiro, empatou em 1-1, então vai ser um jogo muito difícil para o Internacional. O Inter tem que acordar para a vida, né? Tem que acordar porque tem muita coisa a ser corrigida no ambiente do Sport Clube Internacional. Se você chegar até o final desse conteúdo, peço que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e me sigam no Instagram, @o Gabriel Camargo. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Colorado. Tchau!